Hoje eu converso com o melhor professor do Brasil e um dos melhores do mundo, Geise Ferreira. Oi, Geise. Olá. Então, conta pra gente o que é educação. Então, primeiro é um orgulho estar recebendo vocês aqui, falar de educação, gosto muito. Eu falo sempre que a educação são metodologias, não há uma resposta única, que a educação transforma vidas, né? Então, eu sou um exemplo vivo disso. Todo mundo aqui da cidade conhece a minha história. Meu pai é um homem muito trabalhador, que não pôde ter acesso à educação formal, porque tem que trabalhar para criar eu e meu irmão. Então, eu digo assim que a educação é aquela ferramenta que a gente tem de transformação, sabe? Mudar a tua vida, de fazer um ser humano melhor, tudo isso é papel da educação. Então, conta pra gente como foi a experiência de ficar entre os 50 melhores do mundo e acompanhar de perto essa premiação. Olha, parece um sonho, né? A gente faz um trabalho, eu acredito muito no que eu faço. Na minha sala de aula eu dou uma aula assim, muito focada para que o aluno seja protagonista, mas eu nunca imaginei fazer esse tipo de aula para ganhar prêmios. Só que veio que por consequência, né? O Global Teacher Prize, que é esse prêmio que busca o melhor professor do mundo, ele acontece uma vez por ano, então é uma seletiva em mais de 179 países, tivemos mais de 10 mil inscrições do mundo todo, e ele busca um professor inovador. Então você pode inscrever ou alguém indica o teu trabalho, e assim me viram apresentando uma vez, eu estava no Rio, e um professor disse: "Geis, teu trabalho é tão legal, por que tu não escreve no prêmio?" Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade achava que não tinha capacidade de estar entre os 50 melhores do mundo, e quando eu escrevi o prêmio, que você recebe a carta, né, o e-mail, dizendo que o teu projeto é um dos melhores do mundo, cara, cai aquela ficha assim, sabe, dá para fazer um bom trabalho, mesmo na escola pública, com muitos problemas como essa aqui, que é uma realidade, infelizmente, não só do nosso estado, mas do país, a escola pública de forma geral muito sucateada, mas não é isso que faz a diferença, é o trabalho na sala de aula, acreditar que o teu trabalho pode mudar vidas, e eu tento sempre, eu peso na sala de aula, eu digo muito isso aos meus alunos, o que eu vou ensinar para vocês vai mudar a tua vida. Então tá nesse ranking dos 50 melhores, não me deixa melhor que ninguém, não me sinto superior a nenhum outro professor, mas eu gosto desse status de educação pública lá, mostrando que pode ser de qualidade. E falando desse prêmio, né, das premiações, agora você foi nomeado para receber o prêmio Darcy Ribeiro. Então conta pra gente sobre essa premiação também. Pois é, aqui durante o meu trabalho eu venho colecionando alguns prêmios, eu digo nós, né, porque assim, eu só sou professor porque tenho os meus alunos, então o trabalho que eu levo com os meus alunos, que nós construímos na escola, em 2014 ganhamos um primeiro prêmio Professores do Brasil, 2017 mais uma vez, depois veio o Global Teacher Prize, que você citou, e esse ano foi muito especial porque é um prêmio muito focado para valorizar o profissional da educação, que é o prêmio Darcy Ribeiro. Eu recebi há em torno de um mês atrás a ligação de Túlio Gadelha, né, que é um deputado federal pela bancada de Pernambuco, ligando para mim perguntando se eu queria que ele indicasse meu nome para representar os educadores de Pernambuco. Nossa, fiquei muito feliz, né? Mas só que não tinha só eu, vários outros deputados de outros estados indicaram também os seus nomes e foi um total de 39 indicados, entre cada um, para você ter uma ideia, a Marilene Chauí, que é escritora de livros de filosofia, que eu dou aula aqui na minha escola, para você ter ideia, a Débora Garofalo, que estava comigo também, então eram grandes nomes de peso na educação. E essa semana eles selecionaram os 10 para concorrer aos 3 lugares que iriam ganhar. E de repente a gente estava aqui exatamente nessa sala no dia da votação na Câmara. E na votação ficamos como um dos 3 projetos melhores do país, já que o Prêmio Darcy Ribeiro ele busca um professor que lute pela equidade, pela qualidade da educação pública. Então estou super feliz, a gente vai receber esse prêmio agora dia 29 de outubro, lá no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Eu vou com muito orgulho representar nossa cidade também, que eu amo tanto. Parabéns. E trazendo a educação para a atualidade, você poderia falar para a gente sobre o ensino inovado? A educação ela tem que caminhar junto com a inovação, né? Não pode mais pensar na educação que nós fomos, que nós recebemos, a educação do século passado. Eu acho que é aí que está o grande erro da maioria das escolas. Na própria formação inicial do professor, a gente não aprende a ser inovador. Então essa educação nova é só aprender fazendo em sala de aula mesmo, né? E é isso que eu tento buscar na minha sala de aula. Na minha forma de ensinar, eu acredito muito nessa interação professor-aluno. Eu até costumo dizer, a gente fala que a escola é a segunda casa, mas que casa é essa que tu não escuta o morador? Né? Então qual é o problema de ouvir o aluno, sabe? De sentar com ele e bolar junto o conteúdo, de pensar formas criativas de ensinar. Então a educação inovadora é essa educação que dá vez e voz ao aluno. A gente tem que lembrar que o mais importante aqui é o aprendizado, o ensino-aprendizado. Então o aluno é o foco de tudo.
Uma vez uma professora me disse, dê a aula como você queria ver ou participar se você fosse um aluno. Então eu dou sempre essa dica aos professores, né? Pense numa aula gostosa, sabe? Não entra na sala, você vai ver o assunto X como se fosse algo ruim. Mostra que é um cardápio que ele vai saborear, que aquilo vai mudar a vida dele. Então eu venho já adotando a pedagogia de projetos e está dando bem certo. E a gente que te acompanha vê que você está sempre palestrando pelo mundo afora e aqui no Brasil também. Então, conta pra gente um pouquinho das suas palestras. Eu nunca imaginei que ia dar tantas palestras como você falou, mas como eu disse, quando você faz um bom trabalho, ele é reconhecido. Comecei aqui em Pernambuco, a Secretaria de Educação me chamando para dar capacitação para professores, mas com esses prêmios nacionais e internacionais, o Brasil quer saber o que é que o GEIS está fazendo diferente na sala de aula, né? Então, estou recebendo alguns convites. Fui alguns finais de semana, por exemplo, para Gramado, Bahia. Acho que das regiões do país ainda não fui no norte, mas o restante já andei bastante. E eu fico muito feliz em os professores verem em mim uma inspiração que dá para fazer. Porque uma coisa que eu aprendi, não dá para a gente esperar o melhor material, o melhor dia para dar a melhor aula. A melhor aula é hoje, é agora, sabe? Eu falo isso muito para os professores que me ouvem. Faça o melhor com o que você tem. Não seja medíocre, sabe? Se só tem um quadro giz, eu vou dar a minha melhor aula com quadro giz. Então, nessas palestras, eu mostro justamente esses dois projetos exitosos, que foi o de 2014 e de 2017. E agora, no comecinho de setembro, eu estou indo para a Argentina. Lá vai ter o encontro de todos que já ganharam na América Latina o prêmio Global Teacher Prize, para a gente ver o que é que está acontecendo de bom na educação da América Latina e cada um se inspirar no outro país e trazer novidades para cá. Eu espero contribuir um bocado. Ah, que bom. E saindo um pouquinho, né, do GEIS e educador, o que você mais gosta de fazer, além de estar aqui em sala de aula? Olha, com certeza é ser pai. Adoro ser pai. Tenho um menino lindo em casa lá, o Benício. Então, assim, o tempo que eu não estou em sala de aula, que é muito tempo, na verdade eu trabalho os 3 expedientes, manhã e tarde aqui na Escola Integral e à noite o vínculo no município de Pedras de Fogo. E aí quando eu chego em casa, ser pai é a melhor coisa, ensinar meu filho, brincar com ele, sabe? A gente faz massinha de modelar, brinca de escrever, pinta. O filho já tem um professor em casa, né, para ensinar, a cuidar, né? Além de amar, também está ali ensinando, né, a fazer as coisas certas, tá no caminho certo. Isso é muito importante para a criação dos filhos, né? Exato, eu vejo a educação, sabe, não só em sala de aula, os pais têm um papel primordial nisso. A gente percebe aqui, eu percebo na escola, quando o pai é mais presente, o aluno geralmente se sai muito melhor na escola. E em casa, eu não sei que carreira ele vai seguir, se ele quiser ser professor vai ser um orgulho, mas eu quero que ele seja um bom cidadão, uma boa pessoa, independente da profissão que ele escolha. Se eu criar um homem de bem, eu já estou muito satisfeito. Que você teria para falar para os jovens estudantes que estão aqui nos assistindo? Qual o conselho que você teria para dar aos estudantes? Com certeza eu falaria, valorize a educação. Eu sou fruto de uma educação pública de qualidade, então eu falo isso com muita propriedade. Como eu disse aqui no início, né, meu pai não pôde estudar, mas ele permitiu que eu e meu irmão estudássemos, assim também como a minha mãe, deu todo o apoio. E se esse professor que vocês estão vendo aqui está tendo algum sucesso, reconhecimento lá fora, é através da educação. Né? Se você não nasceu em berço de ouro, se você teve que ralar muito como eu, valorize a educação, sabe? Corra atrás, vá para a escola, estude. Meu pai me ensinou muito isso, sabe? Que a educação tem que fazer gente que presta. Né? A gente fala muito aqui no interior. A educação é para isso. Eu acredito que você só muda se você correr atrás. Você tem que querer. Nada cai do céu, nada é fácil. E com a educação é onde se abre todas as portas, assim como aconteceu para mim. Então, vá lá, faça a diferença na sala de aula. Queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Você já falou muita coisa, mas é sempre bom a gente falar mais para a educação melhorar, né? No Brasil, a gente está vendo que a educação está passando por uma fase, então é muito importante a gente levar essa palavra, né, para construir um futuro melhor. Então, para quem está nos assistindo, o que você poderia falar? Qual conselho você teria para dar? Bom, eu acabei de falar assim, eu quero reforçar muito isso, gente. A educação ela não só acontece na escola. Hoje a gente passa por uma dificuldade no país, parece que o professor vestiu a carapuça, tudo que não dá certo é culpa do professor. Como se nessa escola a gente tivesse a capacidade de transformar radicalmente a vida das pessoas. Queríamos muito ter esse poder todo, mas se não tivermos auxílio dos pais, da comunidade, né? A escola não é uma ilha isolada. Então eu digo sempre aos pais, venham para a escola, participa, venha saber como é que teu filho está, ajude a gente a fazer o melhor possível dessa criança,
desse adolescente, né? Eu sei que a educação é vista hoje como algo que não é prioridade, infelizmente. A gente está passando por alguns governos que dizem que não precisa investir, corte de verbas, isso é um absurdo. Todo país do primeiro mundo investiu seriamente em educação. Nenhum país cresceu sem investir na educação primária, secundária, no ensino superior. A gente tem que entender a educação enquanto um ciclo. Não adianta só investir no infantil e essa criança, que faculdade ela vai encontrar, né? Sucateada? Ou investir só no superior e como é que fica a formação inicial? Então a gente tem que entender a educação como um ciclo, onde eu sou responsável, você pai, mãe, família, todo mundo tem que se apoderar. Só assim a gente sai desse buraco que estamos enfrentando, infelizmente, agora no país. É verdade. Então, né, depois dessa aula toda que você deixou pra gente, queria lhe agradecer por essa entrevista e obrigada.